Abertura. Fundo azul, linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro do círculo branco, o repórter Justiça. O Repórter Justiça já está no ar e o assunto de hoje tem cor, sabor e um aroma inconfundível. Para muita gente, o dia só começa depois daquele cafezinho para dar energia, para despertar. Para outras pessoas é o companheiro inseparável. Leonardo Ferreira, Brasília, refrescar as ideias, espairecer. Não é à toa que o Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo. A gente só perde para os Estados Unidos, segundo a Associação Brasileira da Indústria do Café. No programa de hoje, vamos mostrar a trajetória do grão, do campo até chegar à xícara. E você, já tomou seu cafezinho hoje? Leonardo levanta a xícara e convida para um café. Sequência de imagens de cafezais. Colheita, tratamento de grãos e preparo do líquido. Depois da água, o café é a bebida mais consumida do mundo. Me perdoe o futebol, mas o café é também paixão nacional. Café sendo colocado na xícara branca. Uma xícara de café, ela é capaz de me dar energia, Simone Ferreira, bancária. de clarear minhas ideias, de trazer felicidade, de trazer uma sensação de paz, uma sensação de prazer. Eu também gosto de tomar um cafezinho de manhã, Rafael de tarde, Felice, jornalista. Pra degustar, comer com um pãozinho de queijo, um pouco de manteiga, um biscoitinho ali doce. Da África para o mundo, o café teve origem nas regiões montanhosas da Etiópia e logo se espalhou pelos outros continentes. Ele chegou ao Brasil em 1727 pelo Pará e começou a ser cultivado em Belém. Anos seguintes foi levado para o Maranhão e para o Rio de Janeiro. Aos poucos ganhou o Brasil e se tornou fonte de riqueza e principal produto de exportação. Café no Brasil tem um histórico muito bonito. Já Silvio são quase Farnese, 300 anos diretor que comercialização, nós Ministério da cuidamos dessa Agricultura. cultura aqui no Brasil, quando chegou aqui lá no século XVIII. Desde então, teve um papel fundamental na estruturação econômica do país. Nós tivemos no Brasil vários ciclos econômicos de lavoura, começando lá com a cana-de-açúcar, passando cacau, e o café foi o mais representativo de todo esse crescimento do Brasil. A cada 3 xícaras de café no mundo, uma é brasileira, o que torna o país o maior produtor mundial do grão. O ano passado, Silvio a Farnese, receita de diretor exportação comercialização, do café foi da Ministério da ordem de Agricultura. 8 bilhões de dólares. Então, e temos aqui no Brasil cerca de 300 mil produtores, é produzido em 17 estados, né? E temos uma característica única que é no Brasil, que é a produção de 2 espécies de café, que é o café arábica e o café conilon. O diretor de comercialização do Ministério da Agricultura explica ainda que a posição do Brasil na produtividade do café exige cada vez mais do país grãos selecionados, de qualidade e, consequentemente, uma bebida especial. Nosso mercado brasileiro cada vez mais está exigente em bebida, né? E Silvio Farnese, diretor comercialização, Ministério da Agricultura. A produção de cafés de boa qualidade, um café de melhor qualidade, um café especial. E por falar em café especial, viemos conhecer de perto uma produção que se tornou referência para o Brasil e para fora. Estamos no Lago Oeste, Distrito Federal, a 40 minutos da área central de Brasília. Entrada da propriedade rural. Quem nos recebe é seu Carlos, produtor rural de 77 anos. Ele comprou esta chácara de 40 hectares logo que aposentou, o ano 1988. A ideia era ter um lugar para descansar e curtir com a família, mas para não ficar parado, decidiu criar gado de corte e de leite. Não deu muito certo. Aí, 15 anos depois, um amigo que plantava café decidiu presentear seu Carlos com 3.000 mudas de café. Foi uma grande surpresa. E o impacto, Carlos Coutinho, produtor rural. Não estava preparado para esse plantio. Mas comecei a estudar, recorri a quem já tinha algum entendimento sobre café e no ano seguinte ampliamos. Aí no ano seguinte eu já descobri o viveiro de café e nós ampliamos, acho que plantamos mais umas 10.000 mudas, chegou umas 15.000. O café deixou de ser uma paixão à primeira colheita para ser vocação.
A produção ganhou força com a ajuda das condições climáticas do Cerrado. Os cafés especiais do mundo estão todos em altitudes acima de 1.000 metros. Carlos Coutinho, produtor rural. Essa situação é especial para café. E nós temos aqui uma outra situação em toda essa região do Cerrado, que é um período seco bem definido. Então, o que acontece? Nós não temos chuva durante o período da colheita. E isso é ótimo para os cafés especiais. São 150 mil pés. A colheita é entre maio e junho. Por ano, o saldo é de 60 toneladas de café. Em cada planta, há grãos maduros e verdes. Eles são selecionados e vendidos para exportadoras de Minas Gerais e empresas de torrefação. Colheita entre maio e julho, restante do ano, quais são os cuidados que vocês têm com a planta? A planta, quando Carlos chega Coutinho, nessa época de produtor calor, rural. quando começa a esquentar a temperatura, agosto, setembro, a planta flora. Está ali a florada, a cana flora. E nesse momento precisa de água, porque se não tiver água no solo, ela vai abortar a florada. Mais de 80% do café produzido aqui na propriedade é exportado para Leonardo países Ferreira, de Lago todos Oeste os DF. continentes. E para isso, o grão precisa atender a uma série de critérios exigidos pelos países que importam o café. Já o grão verde, que é separado logo depois da colheita e que tem um sabor inferior, mais ácido, é vendido para o mercado interno. O café especial tem muito mais valor pela qualidade e o sabor. O café daqui, o que tem se Carlos diferenciado Coutinho, dos produtor outros rural. concursos foi sabor melaço. Esse foi o diferencial. Como nós chegamos a isso, são a combinação de açúcares que provavelmente influi a posição da planta em relação ao sol, espaçamento, a variedade. Tem uma série de questões que muitas vezes perguntam, inclusive, qual é o segredo. Eu digo, não sei, nós temos muitas, uma variabilidade muito grande de processos, de influência no processo, que eu não consigo colher todo o café com a mesma nota, certo? Em cada colheita eu tenho um café que dá nota maior e menor, que é uma combinação desses fatores. A próxima etapa é tornar o plantio orgânico. Para isso, o seu Carlos já está em contato com especialistas da Embrapa para fazer a transição do cultivo. Como é que o senhor se sente sendo um produtor de café referência para muita gente e para o mercado principalmente? Sem dúvida. Carlos isso Coutinho, produtor rural. De muito orgulho, né? Brasília, para o brasileiro, é identificado como um centro político. E quando chega um produtor de Brasília, isso sempre chama a atenção e isso é muito interessante. Imagem aérea do Cafezal Verde. Seu Carlos, há 20 anos atrás, o senhor poderia imaginar que o café mudaria a sua vida? Não. Carlos Coutinho, produtor Com certeza rural. não. Na verdade era mais a ideia de plantio, de ter essa área aqui, era mais uma questão de terapia ocupacional. É uma preocupação de ter o que fazer depois de aposentado. Jamais me passou a cabeça de que eu iria me tornar um cafeicultor, não fazia parte das minhas ambições. Dá para a gente resumir o que significa, o que representa o café na sua vida? Hoje, Carlos Coutinho, produtor rural. Dado a minha idade como vocação, me ocupa o tempo todo e é um motivo de grande satisfação. Parte do reconhecimento do trabalho do seu Carlos está nesta sala, onde ele guarda alguns prêmios, como o melhor café do Centro-Oeste e até título nacional. Aqui nós Leonardo temos a Ferreira, roda de Lago sabores Oeste do DF. provador de café, que foi desenvolvida pela Associação de Cafés Especiais das Américas. É muito interessante como os especialistas na bebida já conseguiram identificar sabores diferentes, várias notas no café. Por exemplo, nós temos chocolate amargo, avelã e algumas notas muito curiosas. Aqui, por exemplo, borracha, petróleo, caldo de carne, vinho, uísque, as frutas das mais variadas, limão, laranja, pêssego, maçã, uva e por aí vai. Aqui a gente tem a certeza da força do café, que realmente é um mundo de descobertas. Depois de conhecer o trabalho e a história do seu Carlos, ele preparou um café para lá de especial, com notas naturais de chocolate. É claro que a gente não poderia ir embora sem experimentar o café. Vamos começar pelo cheiro, pelo aroma. Leonardo e Sr. Carlos cheiram café na xícara.
já tem um cheiro um pouco mais intenso. A gente sente que tem bastante sabor, isso pelo cheiro, tá, gente? Olha só, a cor dele, deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo que é um café mais claro? Não é aquele café preto que a gente está acostumado a tomar, é um marronzinho. Queimado aquele. Exatamente. E agora, por fim, o sabor. Vamos lá? Um brinde. Nossa, delicioso. Tem realmente uma nota de chocolate, a gente sente esse sabor um pouquinho mais doce. Leonardo e Sr. Carlos bebem o café. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro fala sobre os critérios para as exportações do café. Você também vai saber o que são as indicações geográficas do café. A gente volta já. Vinheta de transição. No centro, em círculo branco, escrito em amarelo, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, em círculo branco, escrito em amarelo, Repórter Justiça. Sequência de imagens de colhedores de grãos de café. O Brasil é um gigante em produção de café e líder na exportação desse grão poderoso que traz sabores e aromas únicos. O café brasileiro é também referência no mercado externo. No ano passado, por exemplo, mais de 2 milhões de toneladas de café foram exportados para mais de 100 países. Os dados são do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Um fato novo que nós temos percebido no mercado nos últimos tempos é a participação Farnese, de diretor países Comercialização, Ministério da produtores Agricultura. de café comprando café brasileiro. E eu destaco aqui a Colômbia. A Colômbia está comprando cerca de 800 mil sacos de café por ano do Brasil, apesar de ser um dos grandes fornecedores internacionais. Mas uma mudança de hábito tem mexido com o mercado cafeeiro. O consumidor brasileiro está trocando o cafezinho preto por um café mais elaborado, doce e complexo. O café especial já caiu no gosto de muita gente, segundo o diretor do Conselho dos Exportadores do Café do Brasil. Cada cliente nosso Marcos quer uma Matos, qualidade, diretor Conselho e Exportadores de nós, Café do Brasil. exportadores, as cooperativas, todas que fazem parte do Secafé, e o Secafé é 97% de todas as exportações do Brasil, tem um domínio completo dessas informações, das variedades, das regiões produtoras, o gosto do cliente, porque a gente diz o seguinte: um café especial é o que o nosso cliente quer, na qualidade que ele quer, e a gente trabalha para atendê-lo com 100% de satisfação. Para atender a esse nível de excelência, selos e certificações atestam a qualidade do café. Não só isso, com o selo de identificação geográfica, o produto passa a ser identificado pela região de origem e reconhecido pelas características próprias e especiais. Para você adquirir o selo também, você tem que mandar uma amostra, eles vão Leonardo laudar essa Custódio, amostra, supervisor de ver qualidade. se realmente é um café especial. E participar também, né, dos cursos, treinamento, palestra, dia de campo. E isso faz que você seja um membro da região vulcânica. Leonardo é o responsável por boa Leonardo parte Custódio, da cadeia supervisor de produtiva qualidade. desse café produzido no sul de Minas e garante que o selo facilita a vida do produtor. Fica mais fácil trabalhar quando a gente adquire o selo, seja ele, né, um selo de alta qualidade, de bebida especial, ou seja de IG, de território. Isso é muito importante. Até para na gôndola o cliente ver e fazer a checagem do QR Code, que ele vai ver onde que é a fazenda, como que é produzido, se é um café especial ou não. Isso dá um crivo maior. Fora as vantagens de se ter selos de procedência e qualidade. O consumidor ele pode vir Leonardo ler na Custódio, embalagem supervisor de da qualidade. onde está vindo esse café, como foi o processo dele, como que é a bebida desse café, por que tem esse selo, o que é o respeito para ter esse selo, como que tem que ser essa rastreabilidade lá com a pessoa, com o plantio desse café, que a pessoa apanhou esse café, como chegou na fazenda, como que torrou esse café, como que ele saiu para o cliente final. Sequência de imagens de cafezais e equipamentos agrícolas. O produtor do café especial também ganha em preço, já que produz uma bebida de alta qualidade. Quanto mais ele tiver um produto Silvio de qualidade, Farnese, quanto diretor mais ele puder Comercialização, caracterizar Ministério que da aquele Agricultura. produto está homogêneo em qualquer lote que for vendido, isso para ele é uma garantia o comprador tem uma garantia de que o produto virá no padrão que ele precisa, e por isso se rentabiliza o produtor. Imagem aérea de cafezal verde.
Maria faz parte da 4ª geração de produtores de café. A família escolheu o Cerrado Mineiro para produzir o grão, que também tem indicação geográfica e denominação de origem. O selo nos dá a garantia de um terroir Maria Baracá, engenheira agrônoma. Únicas do nosso café. Assim, a gente consegue oferecer para os nossos clientes procedência, características únicas e um valor agregado através da denominação de origem. Hoje, existem quase 265 mil cafeicultores, segundo o último censo agropecuário. Desses, 72% são pequenos produtores e 78% são da agricultura familiar. Marcos ainda chama atenção para outro dado. Nas regiões onde a produção de café está presente, o índice de desenvolvimento humano é mais alto. Como que calculamos isso? Pegamos o índice de desenvolvimento humano dos estados produtores, Minas Gerais é o mais importante, Espírito Santo o segundo mais importante. Pegamos os municípios onde o café está presente e fizemos uma correlação. Quanto mais presente, maior o parque cafeeiro, maior esse IDH, que mede renda, expectativa de vida e escolaridade. Chega a mudar de categorias. Minas Gerais é médio. Se vamos para regiões mais consolidadas com café, vai para alto. Índices globais excelentes para qualquer lugar de qualquer região do mundo. Estamos no Distrito Federal, na Embrapa Cerrados, unidade experimental da Embrapa, que atua na produção de café com foco em pesquisa, tecnologia, inovação e sustentabilidade. Quem me recebe é o chefe geral e o chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Café. Hoje são mais de 300 mil produtores rurais estabelecidos. Antônio Guerra, chefe geral Embrapa Café. E 82% desses 300 mil são pequenos produtores familiares. Isso é que é o lindo de tudo. Essas famílias, elas têm que ter renda para se manter na sua atividade e o Brasil conseguir se manter com esse protagonismo. O trabalho realizado pela Embrapa Café consiste em avançar nas pesquisas que possam beneficiar os produtores e garantir mais qualidade na hora de plantar e de colher. Isso é feito por meio de um consórcio que conta com 46 instituições e cerca de 1.000 pesquisadores. Toda pesquisa, ela, Antônio Guerra, chefe geral Embrapa Café. Quando você tem um resultado satisfatório, ela já cai na mão do produtor rural para ser utilizado. Essa é que é a beleza toda de trabalhar em parceria. A Embrapa sozinha não faz nada, ela é uma das consorciadas, mas é a coordenadora desse consórcio brasileiro de pesquisa de café. E com isso, nós conseguimos então, nos últimos 20 anos, triplicar a produção, ou seja, a produtividade e a produção, e reduzir a área plantada em quase 500 mil hectares. Nós temos que aumentar a eficiência de todo o processo de produção. Omar Rocha, chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento em Embrapa Café. Mais precoces, que produzam mais, que tenham mais resiliência, que sejam resistentes a pragas e doenças para reduzir o uso de defensivos, que no final, quando produzir, tenha alta qualidade, potencial de qualidade, porque eu posso ter o grão todo vermelhinho. Se os estudos com processamento do café não forem adequados, eu vou estragar esse café. Então, até a parte de pós-colheita tem que ter pesquisa. Uma das tecnologias desenvolvidas pelo consórcio é reduzir o uso de máquinas e de defensivos agrícolas em até 40%. E olha só como é que eles fazem isso. Essa planta aqui é a braquiária. É uma planta usada para pastagem que aqui está sendo usada como cobertura. Só que antigamente ela era considerada como uma planta invasora, sendo até controlada com o uso de defensivos químicos. Acontece que hoje em dia ela é fundamental para aumentar a quantidade de água no solo, para fixar o carbono no solo também e para reciclar os nutrientes. Repórter Cheira-Flor do Café. O que mais sensibiliza a gente em trabalhar na pesquisa é você Omar saber Rocha, chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento em Embrapa Café. O esforço que o pesquisador faz aqui no campo, ele vai resultar em qualidade de vida. E aí, você também concorda que o café conecta dois mundos totalmente diferentes, o rural e o urbano? Café é aquela nossa escolha de todo santo dia para começar a nossa jornada diária com mais energia e disposição. Água quente da chaleira despejada no coador com café.
E é com essa percepção sobre o café que eu encerro esse bloco. Mas aguenta aí só mais um pouquinho, porque eu volto para mostrar que o cafezinho brasileiro está de cara nova e já ganhou muitos adeptos. Até já! Vinheta de transição. No centro, em círculo branco escrito em amarelo, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, em círculo branco escrito em amarelo, Repórter Justiça. Grãos de café são colocados em máquina expressa para preparo da bebida. Ele faz parte de um movimento novo no país. Chegou para agregar valor a um produto já conhecido pelo público brasileiro. O café especial é capaz de surpreender a visão, o tato, o olfato e, claro, o paladar dos amantes de café. O café bom tem um problema grave para você, porque você se acostuma com ele. Marconi Gonçalves, empresário. E se acostumar com coisa boa é uma tragédia de vez em quando, porque você não volta para coisa ruim. Então, os cafés especiais, como um lugar desse aqui, em que você toma um café selecionado, com outro sabor, aquele café que não te permite sequer pensar em colocar um açúcar, né? Porque o café por si só é um deleite, você aprecia o café, isso torna a sua experiência um café muito diferente. Esse café em Brasília virou uma extensão da empresa onde o Marconi trabalha. É aqui que ele se reúne virtualmente com os clientes. Além de ser um local agradável, aconchegante e aberto, foi a qualidade do café que fez com que ele se tornasse um cliente especial. Venho para cá, às vezes no final do dia, Marconi Gonçalves, às vezes empresário. de manhã, às vezes almoço aqui. Porque esse lugar tem esse condão, assim, não tem a necessidade de marcar um horário, né? E esse é bacana, porque esse lugar te acolhe no momento que você está querendo relaxar, ou precisando trabalhar, ou mesmo simplesmente chegar no final do dia, preciso desestressada de uma certa situação, você vem para cá e relaxa. Se o café está tão presente no nosso dia a dia, enaltecer essa bebida e torná-la ainda mais especial foi o que motivou o Gustavo a inaugurar esse espaço. Desde criança, já ajudava a avó, que cultivava café para consumo próprio. Quando estava na faculdade, eu conheci o café especial. Gustavo Pimentel, esse barista. Café que era cuidado, como a gente cuidava na infância. Colhido à mão, secado em terreiro suspenso. E comecei a me interessar e a estudar. E aí eu entendi que existia essa vertente de bebida. Foi de fato amor à primeira vista. Ali começaria uma jornada de especializações, formações, cursos e mais cursos em busca de conhecimento. Gustavo se tornou, além de barista, mestre de torras. E abriu este café onde faz a torrefação, a moagem e a preparação. O grão vem verde na saca, normalmente saca de 60 quilos. A gente deixa armazenado na torra e semanalmente a gente torra pequenas porcentagens, pequenas partes desse café, na medida da necessidade do consumo, para a gente sempre ter uma torra descansada e fresca. No caso, eu torro semanalmente cerca de 15 quilos de café, para ser usado na semana seguinte, que é o tempo de descanso da torra. Processos feitos à base de boas lembranças. É assim que este café, criado pelo Gustavo e pela prima, que não pôde estar presente, recebe os apaixonados por essa bebida tão potente e encantadora. A gente buscou essas Gustavo Pimentel, referências barista. mesmo de crianças, de afeto, tanto que a gente tem várias receitas aqui que são de família, juntamente com esse perfil de café que traz calor, traz aconchego, para dar esse momento de pausa durante o dia para as pessoas. Chegou o momento de eu experimentar Renata o café Teodoro, que Brasília, o Gustavo DF. selecionou para mim. É um café coado, né? Isso, eu escolhi o café filtrado em filtros de papel e você vai conseguir ter uma bebida extremamente doce e limpa por ser nesse filtro. Você vai gostar do café. Você também estava me dizendo que não tem problema se beber ele um pouco mais frio, pelo contrário, que dá até para perceber mais sabores na bebida. Exatamente. Quanto mais frio o café está, mais você consegue perceber os açúcares, os ácidos da bebida. Inclusive, ele fica bem gostoso gelado, esse café. Legal. Bom, então é isso. Agora é a parte boa. Vamos lá. Muito obrigada. Realmente ele é bem mais clarinho. Você vê que ele chega a ter uma tonalidade
de corvinha, né? Que legal! Renata degusta o café servido. Uma bebida simplesmente maravilhosa e assim, uma explosão de sabores. Que sensação gostosa. Quais notas, Gustavo? Esse café tem notas de açúcar de rapadura, você consegue ter essa lembrança de estar comendo uma rapadura bem de leve. Ele tem um ácido cítrico, que é aquela mesma sensação de estar comendo uma mexerica quando ela pinica a sua língua. Você sente essa sensação também. E ele te dá esse aroma adocicado, aroma de caramelo. É perfeito, muito bom. E todo esse sabor tem explicação. Você tem um cuidado lá do fruto, da planta, a colheita, colhe-se só frutos maduros, faz o processo de pós-colheita, secagem, por exemplo, de frutos selecionados no mesmo estágio, descasca, embala e manda para a cafeteria onde torra. E essa torra é artesanal, essa torra é de pequenas partes, de 3 em 3 quilos, de 4 em 4 quilos, de forma a te dar um produto, uma bebida limpa, uma bebida sempre padronizada e uma bebida que não teve o fruto queimado. Não à toa, o cafezinho especial tem conquistado cada vez mais corações brasileiros. Você não precisa estar em Paris, você não precisa estar nos lugares mais sofisticados do mundo, você faz o lugar se tornar sofisticado. Quando você sai dos seus casulos, né, dos seus lugares quadrados e começa a frequentar lugares mais abertos, a ter uma mente mais aberta. E quando você começa a frequentar lugares assim, Brasília tem muitos, como esse aqui, Brasília tem muitas opções, mas ela é muito legal para arejar a mente, assim, começar as suas evoluções internas e externas, assim, que é lugar de você trocar ideias e fazer coisas interessantes na vida. Pessoas sentadas nas mesas da cafeteria bebem variados tipos de café e conversam. E aí, curioso para experimentar um cafezinho especial? Se eu fosse você, não perderia tempo. E assim, a gente termina o Repórter Justiça dessa semana. E você já segue a gente lá no Instagram? Então anota aí, @Rádio e TV Justiça. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima! Créditos finais. Produção Judite Aragão. Reportagem Leonardo Ferreira, Renata Teodoro. Edição de texto Leonardo Ferreira. Edição de pós-produção Thiago Lopes. Cabelo e maquiagem Eliana Brandão. Cinegrafia Jeff Martins, Luiz Guilherme Lázaro Filho. Assistência técnica Kleber Leite, Paulo Paz. Videografismo Lucas Matias. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão de TV Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização Rádio e TV Justiça 2023.